Olá, boa noite a todos. Vou convidar aqui meu amigo Roberto. Só um minutinho, gente. Cadê o Roberto? Olá! Oi, Cris, boa noite. Boa noite! Seja muito bem-vindo! Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui dividindo esse espaço com você para falar sobre psicologia, né? Psicologia, educação popular, arte, essas coisas que a gente gosta, e política pública também, né? Que é nossa seara aí no momento. É verdade, como servidores públicos, né, Roberto? Sim, A gente precisa falar muito, muito mesmo sobre as questões de políticas públicas. sim. Então, assim, deixa eu dar uma boa noite para quem está entrando. A Marjorie, minha amiga, entrou. Quem mais está entrando aqui? Tem A outras pessoas Cris, entrando. Daqui a a pouquinho eu vou Glissa, dando boa noite um por um. show. Bom, para quem não conhece ainda, esse projeto que eu comecei tem 2 semanas, essa é a terceira semana de lives. Nós vamos trazer sempre aqui no Psi Cris Cunha, que é o meu perfil do Instagram. Sempre vou trazer nas sextas-feiras, às 19 horas, um profissional psi, né? Um psicólogo, colega de trabalho, para que nós possamos trazer para as pessoas, tanto para os psicólogos como para as outras pessoas que têm interesse em conhecer um pouco mais do trabalho da psicologia. Nós vamos trazer olhares diferentes da nossa prática. Como eu venho falado, a psicologia ela é muito conhecida na parte clínica, principalmente a psicanálise. Mas nós temos uma amplitude imensa de possibilidades de trabalhos dentro da psicologia, certo? Assim surgiu a ideia do Dialogue com os Psis. Então, hoje, muito honrosamente, eu tenho meu amigo Roberto, um amigo que a minha grande amiga Gabi me deu o prazer de apresentar, né? E o Roberto é um profissional excelente. Ele tem uma prática dentro da psicologia clínica muito grande, muito vasta. Traz questões muito bacanas da arte, que eu sou apaixonada também. Então, música e dança, para mim, faz parte da minha vida. Eu não me entendo como gente sem isso, sem a música e sem a dança. E o Roberto vai poder trazer um pouco do trabalho dele hoje para gente. Agradeço novamente a sua disponibilidade, Roberto, em estar aqui. Agradeço muito essa troca que você vai fazer e vai trazer para mim, que sou psicóloga social, um pouco mais de conhecimento dentro da parte da psicoterapia clínica, que eu não tenho tanto conhecimento assim, e principalmente dentro da pesquisa de mestrado que você está fazendo, que eu fiquei apaixonada pela temática que você está trabalhando. Então vai ser riquíssima essa live hoje. Eu só vou te pedir, Roberto, eu acho que o meu áudio está vazando no seu. Tem algum outro telefone por perto que esteja Não, ouvindo? Seja, não? não É só o tem. seu? Não, é só o meu, só o meu. Ok. Então tá. Mas é porque se você puder abaixar um pouquinho, de repente, eu acho que tá dando eco. Eu Deixa eu tô ouvindo a abaixar minha um voz. pouco. Só um pouquinho, para ver se para. Só um pouco. Só para não ficar com esse eco. Melhorou? Deixa eu ver. Melhorou. Melhorou um pouco?
legal, que estava bastante alto. Porque eu estava com fone, o fone não estava funcionando, então acabei... Ah, sim, sem problema. Gabi entrou, nosso amigo Bruno entrou, psicólogo também. O Bruno trabalha comigo lá no CREAS. A Marjorie está Bacana. dizendo que o áudio melhorou. Ótimo, ótimo. Tem umas pessoas entrando aqui. Deixa eu dar um oi para essa galera. Minha filha entrou, Mariana. Que bacana! Mariana está aí, a Gabi, Luciano também já vi, passou aí. Luiz entrou. Ô, Luciano Canavês, querido. Claudino Dias. Cris Domingues. Amanda. Valéria, Amanda. Muito obrigada, gente. Muito A obrigada Maria, mesmo. minha colega Maria, entrou. Maria, grande abraço, sem saudades. Que bacana. Nossa linda Gabi. Beijo, Gabi, querida. Coraçãozinho. Coraçãozinho para Gabi, especial. Então, Roberto, fique à vontade. Agora a palavra é sua. Se apresente, conte um pouquinho da sua experiência profissional, da sua formação, para que as pessoas que ainda não te conhecem possam conhecer toda a amplitude do seu trabalho. Ok, Cris. Eu agradeço você pela oportunidade, né? Criar esses espaços, né, de troca são muito importantes, né? Dentro de uma profissão que a gente tem tanta diversidade, né, de linhas teóricas, né? Então, eu vou ocupar aqui o meu lugar de fala, né, como dentro da psicologia clínica, no campo da saúde mental, da perspectiva junguiana, e na formação em ciência e arte, né? A gente participa de um curso, né, do grupo de pesquisa na Fiocruz, que é o Núcleo de Estudos em Arte, Cultura e Saúde, e nós nos intitulamos lá Arte Cientista, né? Que todo cientista é artista e todo artista é cientista, né? Porque a arte e a ciência caminham de mãos dadas, né? E isso é uma coisa grandiosa, que a gente começa a ter assim, muita representatividade na década de 70, né, quando a gente começa aí com as lutas, né, de algumas lideranças, né, principalmente assim, como ícone desse movimento da arte, a gente traz a Anísia da Silveira, né? Doutora Anísia da Silveira, trabalho excepcional que ela desenvolveu no Brasil dentro de uma perspectiva da luta já contra as violências sofridas dentro do manicômio, né? Sim. E aí eu começo a minha carreira, né, em saúde mental, né, participando da reforma psiquiátrica, né, em Volta Redonda. Então, assim, em 1997, né, começa, então, um movimento em Volta Redonda, que é um movimento que acontece no Brasil inteiro a partir do projeto de lei do Paulo Delgado, né? Paulo Delgado tem um projeto de lei que propõe a extinção dos manicômios, né? E nesse processo, né, Volta Redonda, porque aí começa a ter o desinvestimento, né, das AIHs, né, dos recursos destinados à internação, né, das guias de internação, chamadas AIHs, e os hospitais psiquiátricos começaram a abandonar os pacientes, né, à própria sorte, e começaram a surgir as denúncias de maus tratos, porque aí os profissionais de saúde mental, médicos, psicólogos, assistentes sociais que atuavam nesse contexto, começam aí a fazer um movimento, né, de denúncia, e começa a pipocar nas redes sociais, não existia rede social na época, isso pré-rede social, então nos meios de comunicação, e a partir daí, né, esse movimento começa a ser incorporado dentro de uma política partidária. E aí, como Volta Redonda estava inserido nesse contexto, naquele momento, de uma política partidária favorável, ocorreu a intervenção na Casa de Saúde de Volta Redonda, que era o hospital psiquiátrico que tinha aqui, né? A gente tinha, tradicionalmente, 2 hospitais psiquiátricos, Santo Antônio lá no Retiro, que fechou, e depois a Casa de Saúde de Volta Redonda, que permanecia aberta e com péssimas condições de hotelaria, né? As pessoas com uma história de
de aprisionamento no manicômio há anos, né? Aquela história de produção manicomial, né, da relação do hospício, né, que a gente conhece. Uma história Então, péssima, diga-se de passagem, né, Roberto? sim, sim, Um exatamente. capítulo muito triste na nossa história e que a gente tem que ficar muito atento, porque existe uma tendência hoje governamental e de algumas pessoas fora das políticas públicas de se retomar essa questão manicomial, de se voltar Sim, aos hospitais psiquiátricos, um modelo manicomial, e a gente precisa ficar muito atento com isso, principalmente nós profissionais da saúde mental, estejamos sim, dentro da saúde mental diretamente ou não, todos nós psicólogos somos profissionais da saúde mental. sim. Então, precisamos estar atentos e ser resistência nesse momento, que é Esse é muito o importante. motivo, né, de falar disso, né, de Sim, pautar essa questão, fazendo uma referência aos 20 anos da lei, da lei 10.216, né, que a lei que institui os direitos das pessoas com transtornos mentais. Então, esse movimento, né, pré ainda a lei, né, que Volta Redonda instituiu, conseguiu trazer para Volta Redonda profissionais da UFRJ, profissionais que estavam discutindo esse assunto no Rio, né? E aí, a partir disso, a gente começa um movimento de desinstitucionalização, né? Esse movimento de desins que a gente institui aqui em Volta Redonda, né? Ele tem esse hoje eu tenho colegas assim que são minhas referências, né, dentro desse campo da saúde mental, que trabalharam comigo, né, e nesse momento nós começamos a construir estratégias para que nós pudéssemos produzir ali uma outra forma de cuidado, né, que aquele cuidado que estava posto ele não servia, não se podia nem se entender como cuidado mais, né? E sim, assim, a violência instituída, né? Então, sim. nesse processo, nós construímos aí, né, a partir de várias supervisões, né, nós tivemos um investimento muito grande nesse momento de profissionais do Rio de Janeiro, de referência, né, na sua maioria psicanalistas, né, que vieram para Volta Redonda fazer a supervisão dessa equipe, para que essa equipe pudesse atuar, né, de forma a começar a fazer o processo de desins. Então, a primeira construção que a gente participa dessa equipe é a divisão da equipe em duas equipes, né? A primeira equipe seria uma equipe de agudos, né, de crise, que atenderia aquelas pessoas que estavam chegando naquele momento no hospital psiquiátrico, e a equipe de crônicos, né, que é aquela equipe que ia fazer a reabilitação psicossocial dessas pessoas que estavam há anos e já tinham perdido muito da sua referência, né, de autonomia, né, de identidade, enfim. Então, nós Essa começamos questão, aí, essa questão que você está trazendo, ela é super importante, sim, porque nós tivemos muitas pessoas que ficaram muitos anos institucionalizadas sim, nesse modelo manicomial. E até sim, hoje nós temos algumas pessoas ainda institucionalizadas, mesmo tendo fechados, né? Olha, há 20 anos que nós temos essa lei. Teoricamente, há 20 anos que não se deveria ter ninguém mais dentro dessa estrutura, sim, mas nós ainda temos hoje, em alguns pequenos locais, pessoas que ainda não conseguiram sair dessa institucionalização. E isso é muito sim, triste. Porque realmente esse modelo de ficar trancado, de ficar preso. Nós hoje, por exemplo, estamos vivendo uma pandemia que estamos tendo que ficar em casa. sim, Mesmo com todos os recursos, com todas as possibilidades que nós temos, com toda a saúde mental que nós temos, teoricamente, mas mesmo com sim, toda a saúde mental que nós temos e as possibilidades de falarmos com as pessoas pelo telefone, de muitas vezes sairmos para fazer uma compra, nós sairmos para trabalhar, mesmo com isso, só de estarmos parcialmente cerceados da nossa liberdade. Nós sim, já estamos vivenciando ansiedade e algumas pessoas desenvolvendo transtornos graves por conta disso.
Imagina uma pessoa, você achar que um tratamento vai, uma pessoa que tem alguma questão psiquiátrica vai ser adequado você trancafiando essa pessoa. Isso sem falar nos tipos de tratamento, né? Sem falar nos Sim, sim, eletrochoques, em dopar a pessoa 24 horas por dia, em amarrar as pessoas nas camas, como era o modelo manicomial. Sem falar nisso, sim, só o fato de você aprisionar uma pessoa que tenha um transtorno mental, isso já potencializa as questões que ela já tinha, sim. né? Então, vou pegar esse gancho para fazer uma referência bacana, né? Eu estou aqui com a camisa da Casa de Brincar, né? Que é o local que eu trabalho. A gente está trabalhando agora esse mês, né? A questão de como a gente pode conscientizar as pessoas sobre o autismo, né? E a Casa de Brincar, quem quiser pode ir lá no Instagram da Casa de Brincar. Eles estão com uma programação maravilhosa, né? Tem a Home Homeflix, né, que é a Casa de Brincar, que é uma programação de vídeos, né? E aí a Casa de Brincar para mim é um exemplo de como a arte pode cuidar, né? Como a gente pode ter esse tratamento soft, né? Esse tratamento leve, que é o cuidado leve através da arte. Então, vou fechar o parênteses para entrar de novo na questão manicomial, pegando esse gancho de como essas pessoas que Ótimo. ficavam dentro do hospital psiquiátrico, né, elas começaram a ter sequelas graves, né? São as pessoas, o que a esquizofrenia produz de sintomas? Sintomas produtivos, né, que são as alucinações, os delírios, e os sintomas negativos, que é o embotamento afetivo e o isolamento social. Né? Então, uma pessoa que tem dificuldade de estar no social, você trancar ela, você cuida dessa pessoa? Não. Você agrava o quadro dela, você tampona o delírio dela, que é uma produção, né, que ela tem de poder, de potência para ela regular, para ela, de certa forma, reconstruir, né, o ego dela, que está totalmente craquelado, né, totalmente fragmentado. Né? Então, o que a doutora Anísia da Silveira fez de genial foi esse passo. Né? Ela trouxe, né, ela lutou dentro do hospital psiquiátrico, né, para que fosse implantado um ateliê de arte. Né? Para quem quer conhecer um pouco mais da história da Anísia, né, tem vários livros, mas tem um filme da Globo Filmes, que é Anísia no Coração da Loucura, está na Netflix, quem quiser ver, está lá, é um filme, né, é um documentário, mas tem vários documentários no YouTube também, que é bem bacana de se interar sobre isso. Então, quando ela traz a arte, né, a arte e o convívio dos usuários dentro de um espaço de convivência, ela produz saúde, e as pessoas começam a ter ali uma possibilidade de renascimento. Né? E descobriu vários talentos. Né? Tem o Fernando Diniz, né? Que é uma referência do trabalho da Anísia da Silveira, né? A Adelina, que é uma paciente emblemática. Né? E a Anísia ela começa a construir esse diálogo daquela produção imagética dentro do manicômio com o Jung. Né? O Jung é o teórico que ela começa a ver, né, como que aquelas pessoas que estavam ali, né, que não tiveram acesso, né, a uma vasta cultura, como que aquelas pessoas poderiam estar produzindo aqueles símbolos tão fortes, que eram os símbolos universais, né, que eram de uma cultura universal. Então, ela traz isso e começa a dialogar com Jung essa questão simbólica, né, do inconsciente coletivo, né, de como a pessoa se organiza a partir desses arquétipos que vão surgindo, né, e como ela consegue se reconstituir. Então, produzindo saúde. Então, a Anísia Silveira ela é aí, né, essa referência no campo da saúde mental, né, e da pesquisa. Eu acredito hoje, né, depois no mestrado, na pós-graduação, a gente tem estudado muito autores americanos, né, Charles McNiff, que é um arteterapeuta americano, né, Patrícia Levy, que é uma socióloga, e todo mundo escrevendo sobre pesquisa baseada em artes. Né? Então, a gente vê o quanto a academia no Brasil é tacanha, né, que não incorporou a pesquisa baseada em arte, né, e aí esse trabalho da Anísia da Silveira, que é um trabalho pioneiro, que ela fez uma pesquisa, né, ela construiu todo um processo de
de acervo imagético, uma produção imensa, né? E trouxe, publicou, ela escreveu, tem todo um trabalho de pesquisa, mas que a gente não entende ainda como pesquisa, né, baseada em arte no Brasil. Então, Acho que a ideia, né? isso é um ponto importante que você está falando, Roberto, que assim, Sim, é nós valorizarmos as nossas produções, os exatamente. nossos cientistas, né, os colegas psicólogos. É por Sim, isso sim, também eu criei esse projeto, esse espaço do sim, Dialogue com os Psis. Nós temos tantos profissionais bons na nossa área que a gente precisa fomentar essa discussão e sim, fomentar que as pessoas apresentem os seus trabalhos, se apresentem para o mundo, para que as pessoas conheçam. Porque sim, senão a gente fica muito no nosso meiozinho, né? sim, Ah, aqui em Volta Redonda, um meio mais fechadinho, a gente se conhece aqui, a gente conversa, compartilha nos nossos encontros, que antigamente eram possíveis, os encontros presenciais, sim, mas sim, assim, senão a gente se fecha muito no microcosmozinho nosso aqui, e a gente precisa ampliar isso, né? sim. Desculpa, te interrompi, mas vamos lá. Não, tudo bem. Então, nesse contexto, né, que a gente estabelece essas trocas, né, então, a arte ela produziu uma possibilidade muito grande, né, das pessoas que estavam, no caso, na Casa de Saúde Volta Redonda, de começar um processo, né, de trabalhar autonomia, de trabalhar resgate dessas histórias, né, e aí, a partir disso, nós ainda não tinha nada publicado, a gente tinha pouquíssimas coisas publicadas em saúde mental, a gente tinha uma referência da Itália, o Brasil estava produzindo coisas ainda muito assim, corrida, não tinha uma coisa muito específica para a técnica, para os manejos que a gente teria que usar. Então, nós começamos a trabalhar, né, primeiro a gente começou a fazer uma revisão da história das pessoas. Pegamos prontuários, convocamos aquelas pessoas de referência, família, que existia ainda, e começamos a colher a história dessas pessoas. Começamos a trabalhar na singularidade dessas pessoas, né? Então, para isso, o que essa formação clínica ela precisava, né? Ela precisava, né, que todos os profissionais, aí uma coisa que a prática, né, da reforma psiquiátrica trouxe de contribuição para a política pública, né, que foi a construção da horizontalidade, né? Esses profissionais que trabalhavam em saúde mental não estavam hierarquizados. Então, o médico tinha o mesmo valor, a opinião do médico tinha o mesmo valor da opinião da pessoa que estava lá, o recreador, a pessoa que estava lá dentro de um contexto de cuidado que produzia uma discussão interessante com aquele paciente, né, com aquele usuário, né? Certo. Então, assim, nesse contexto, né, as pessoas, a formação entender de psicopatologia, né, era uma formação que foi muito dada para que a gente pudesse entender, que a gente pudesse não começar a banalizar os delírios que vinham, né, as alucinações que chegavam, né? E a Uhum. partir daí a gente constrói. Eu, especialmente, fiz um curso na época na Fiocruz de aperfeiçoamento em psicofarmacologia para entrar com uma visão crítica sobre a medicação que era usada para os pacientes, enfim. E aí a gente começa esse processo, né? E aí construindo os projetos terapêuticos singulares. O que nós percebemos? Que aquelas pessoas que estavam ali, elas tinham uma memória que não foi atingida pela esquizofrenia, né? Que era a memória de procedimento. Então, às vezes a pessoa estava muito regredida, né? Por exemplo, eu acompanhei um rapaz que ele tinha uns 35 anos, e esse rapaz ele defecava, passava fezes no corpo, né? E ele era muito grande, e ele causava medo nas pessoas, né? Então, esse rapaz, quando eu fui conversar com a família dele, ele tinha uma história de aprendizagem muito positiva, né? Assim, ele teve acesso à natação, ele teve acesso a jogar vôlei não, basquete, né? Ele estudou até um certo momento da vida dele, e depois do surto ele realmente foi internado e no processo manicomial ele ficou muito regredido, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com ele, assim,
a gente tinha um professor de educação física, desculpa, e aí entrava na enfermaria com uma bola de basquete para tentar fazer com que aquela pessoa, né, se interessasse. E foram semanas entrando na enfermaria com bola de basquete, nada. Aí fui conversar com o médico, né, para tirar a medicação dele, e aí a enfermagem toda contra, que não deveria tirar a medicação porque ele era muito agressivo, né, ia causar um dano Era o danado. E uma controle, enfermeira que né? trabalhava na nossa equipe bancou, tirou a medicação desse paciente toda, né? E a gente começou a poder, de alguma forma, trabalhar com ele, né? E aí ele tinha relaxamento de esfíncter, né? Tinha toda uma sintomatologia, né? De regressão mesmo, ele começa a responder. Aí a gente conseguia ver que ele começava a trazer os movimentos do basquete, no jogar bola, né? Então, assim, é como se a pessoa tivesse a possibilidade de renascer, né? Diante daquele processo de violência que ela havia sofrido. Isso foram vários casos, né? E aí é importante. A gente começou a trabalhar entendendo que a memória de procedimento, né, ela teria resgate de uma identidade, né, dessas pessoas, né? Onde a pessoa trabalhava, como ela trabalhava, o manejo dela com ferramentas, né? E tinha um menino lá que gostava de fazer varetas antes, né? Ele gostava de pipo. Aí eu dei uma faca para ele para fazer varetas. A gente, as situações bem assim, de desconstrução mesmo na época, né? Bem delicadas, né? O que ele poderia fazer com uma faca. Isso, mas tipo, todo manejo, né? Todo manejo de desconstrução do estereótipo, de preconceitos também, que a gente tinha ali um lugar controlado, dentro de um espaço, né? Então, a partir disso, a gente consegue fazer a inserção de algumas pessoas nas suas famílias, porque o projeto era que as pessoas conseguissem ter mais autonomia, né? Para que elas pudessem entrar na família dando menos trabalho, com o recurso que tinha, que era de volta para casa, que era um recurso que o governo dava para que essa pessoa tivesse uma moeda de troca, né? Para fazer laço social, para poder entrar na família sem causar nenhuma despesa, já que essa família era construída, né? Já estava formatada de outra forma, porque essa pessoa ficou 30 anos, 20 anos fora daquele núcleo familiar. Então, restabelecer esses vínculos foi um processo muito difícil. Então, a gente participava de inúmeras reuniões de família, né? Discutir isso com muita delicadeza, né? Porque as mulheres sofriam muito, porque elas eram destituídas do poder de mãe muito cedo. Elas iam para o manicômio, os filhos cresciam por outras pessoas, e aí, quando você ia buscar, eu sou filho dela, mas eu não conheço ela como mãe, eu não tenho vínculo nenhum com ela. Como que a gente faz? Isso era muito delicado, né? E ela perdeu uma vida inteira por ela não conseguir ter a possibilidade de ter um tratamento dentro do contexto social. Então, o CAPES vem, né? A gente começa, primeiro, aqui em Volta Redonda tem o ambulatório de regresso, que era a usina de sonhos, né? Que era um ambulatório, depois virou o primeiro CAPES, depois surgiu o primeiro CAPES aqui na Vila, o CAPES Vila, né? E aí eu fui meio que transferido para o Vila para trabalhar com a equipe do Vila para acompanhar os pacientes crônicos, né? Então, esse trabalho foi um trabalho muito de base, assim, que me deu muita base, né? E eu não era psicólogo, né? Eu trabalhava na enfermagem, eu não era psicólogo nessa época. Então, assim, e aí, concomitantemente, eu comecei a fazer psicologia em 2000, né? Na Universidade de Sasaki, e era maravilhoso, porque eu participava de um grupo de pesquisa, né? Sobre psicose, já entrando no grupo de pesquisa sobre psicose lacaniana, com Alexandre Balbi, meu mestre, que está aí até hoje fazendo seus cursos, seus livros, enfim, né? É uma pessoa maravilhosa. E aí eu começo, né, a articular essa teoria e prática, né? Como que era isso para mim. E aí, quando foi em 2000... Isso é bacana, Roberto, porque assim, você tem a formação da enfermagem, que é todo um olhar de cuidado, né? Um olhar bem próximo da medicina, da questão da medicalização e tudo mais, mas você conseguiu passar esse seu olhar do cuidado e essa sua experiência dentro do manicômio para a psicologia, para você ter esse olhar diferenciado mesmo. Você tem toda uma história dentro do processo aí
sim. da saúde mental no Brasil. Isso é muito É, rico, muito bacana mesmo. é. E essa geração que a gente constrói, né, que foi construída lá nesse processo, né, pré-política pública ainda, que a gente tinha ainda poucas, a gente não tinha o SUAS ainda, né, o SUAS veio em 2005, né, a gente tinha muita precariedade de política pública. Né. Então, eu lembro que eu participei aqui em Volta Redonda da primeira conferência de saúde mental, né, e a gente todo motivado, fazendo propostas, né, aquilo quase dava morte, porque as discussões eram muito inflamadas, né, assim, mas era um processo muito legal, né, de compartilhamento, né, enfim. E aí a gente, dentro desse contexto, né, a gente começou a ver as forças que existiam contrárias a isso, né, que era o movimento dos donos dos hospitais, o lobby no Congresso para essa lei não ser aprovada, e aí foi arrastando, e até chegar na lei que existiu, né, a 10.216, que diz ali que não era a extinção dos manicômios, era a extinção gradativa de leitos dos hospitais psiquiátricos, né? E para modelos substitutivos, né? Então, os substitutivos seriam os CAPs. Né? Então, assim, mas a gente sabe que os hospitais psiquiátricos existem ainda, né? São Paulo, Minas, está lotado de hospício e se vive disso até hoje, né? Infelizmente, a gente não conseguiu finalizar. A Gabriela lembrou bem aqui na hora que ela estava no início da live que Cananéia foi o último hospital psiquiátrico a fechar, né? E a gente comemora muito, né? A equipe da Casa de Brincar comemora muito. Ouça. E aí, assim, porque é uma construção, né, perigosa, né, ainda, né? É como Sim. se fosse um fantasma que vem assombrando a gente nesse contexto de buscar ainda gerenciar a saúde dentro de um contexto de aprisionamento, né? Então, assim, esse contexto que gera doenças e que a gente não acredita mais. Então, Sim, assim, a reforma. deixa eu só, você falou da Gabi, né? Deixa eu só dar uma Sim, olhadinha aqui no que o pessoal está falando, ok. para eles participarem também, né? Vera Araújo entrou, deixa eu ver quem mais aqui, Márcia, a Juliana, que estudou comigo no Rosário, oi, Ju, Vanessa, Valéria, Roberta, Júnior, deixa eu ver quem mais que está aqui. Essas letrinhas do Instagram, gente, é triste, viu? Leandro, Simone tá dando oi, Roberto, oi, Cris, Legal. Helena, olá, Simone, oi, Marli, Elaine, oi, Elaine. A Gabi tá lembrando aqui, Roberto, da memória de procedimento daquele vídeo que viralizou há pouco tempo, muito bem lembrado, Gabi, daquela Sim, bailarina que ela tinha isso. uma demência, né? E ela já tinha perdido muito da memória dela, mas que quando traziam a questão da música do Lago dos Cisnes, que foi uma música que ela treinou e que ela dançou por muitos anos, aquilo tinha uma Sim, representatividade muito grande para ela, né? A questão afetiva, emocional ligada àquela música. E aí ela conseguia, ouvindo a música mesmo, com todo o comprometimento dela, fazer os movimentos de braços, porque ela já estava na cadeira de rodas, então ela não conseguia sim, executar todos os movimentos, mas os movimentos de braço e a expressão facial dela e até uma tentativa de uma expressão corporal muito próxima, né, do que ela tinha vivido, do que ela tinha feito. Isso é muito bacana, né? Eu acho isso muito rico. O sim, Tiago, psicólogo, inclusive estou tentando, já vou abrir um adendo aqui, estou sim. tentando, só que o Tiago ainda não me disse se ele pode semana que vem, Ah, sabe? legal. O Vou Thiago até é nosso falar aqui parceiro já ao aí. vivo. Tiago é o meu próximo convidado e o Tiago ele é psicólogo de conselho tutelar e a gente está Ah, que vivendo uma legal. situação que está, né, sendo muito falada na mídia, que é a morte do menino Henry e toda a violência que uma criança pode sofrer dentro de casa. Então, eu convidei o Thiago para na próxima sexta nós estarmos aqui ao vivo. Só que ele ainda não me disse se a agenda dele está disponível. Então, por favor, Thiago, me diga aí. De Legal. qualquer forma, na próxima sexta-feira, esse vai ser o tema. Vai ser o tema da questão da violência contra crianças e adolescentes, que é uma violência gravíssima, tá? Sim. Então, Vitor Ramos está aqui.
Deixa eu ver quem mais que Legal. entrou. O Vitor é meu colega de mestrado, né? Ele é lá do Olha grupo de que pesquisa, é bacana. musicoterapeuta, um amigão aí que está na luta aí junto com a gente. Que bacana. Bem-vindo, Vitor. Marcela, minha amiga. Linda Marcela, bem-vinda. Cleia também. Muito bom. Ah, e o Thiago está dizendo que está confirmado. Então, sexta-feira, Oba! Thiago está confirmado para falarmos sobre a violência de crianças e adolescentes, viu, gente? A Gabi falando, Thiago, quero te ver semana que vem. Isso aí. Estamos juntos, Tiago. Isso A gente aí, está aqui com força. você. Então tá certo, combinadíssimo, Thiago. Próxima sexta é com a gente. Mas vamos lá, pode voltar. Vamos lá. Então, esse processo, né, para a gente só situar, fiz esse contexto histórico aí, para a gente situar, né, e depois, nessa construção do meu caminho pela arte, pela psicologia, né, eu conheci a Maria Cristina Ruth Garay, que é uma arteterapeuta que me acompanha até hoje. Ela é uma referência na arteterapia no Brasil, né? É raro você ver um trabalho de arteterapia que não tenha a citação da Maria Cristina Ruth Garay. A gente tem um grupo de estudos sobre sonhos, né, junguianos, né? A gente encontra quinzenalmente, toda quarta-feira à noite. Estamos aí agora na pandemia online, né? E é bacana. Né? Então, Que assim, a Maria bacana. Cristina foi. E quem quiser pode te procurar, quem tiver interesse em Pode participar desse procurar a Maria grupo. Cristina, é isso. É Muito interessante. bacana. Então, assim, a Maria Cristina, né, ela gentilmente, né, a gente fez um curso de férias, né, lá no Estácio, ela fez um curso de férias, e eu participei desse curso de férias. Falei, nossa, é isso que eu quero fazer, nossa, as vivências de arte-terapia, aquela coisa bacana, né? Falei, pô, é isso que eu quero fazer. Aí ela falou, vou abrir um curso de formação em Volta Redonda, não sei o quê, tá? E aí me fez uma proposta, né? Uma proposta muito, muito importante na minha vida, né? E eu fui fazer o curso com ela e fiz a formação de arte-terapia com ela naquele momento, né? E aí, a partir daí, eu começo a direcionar a minha vida para arte e para psicologia, né? Então, a minha carreira começa a ter um outro desdobramento, né? E eu fui trabalhar, aí nesse contexto já passou política pública, a gente já fez reinserção social dos pacientes, a minha equipe acabou, foi todo mundo, cada um foi para o seu lado, né? Enfim, eu pedi demissão da prefeitura, enfim, porque isso é uma questão que a gente tem que colocar, né? Os baixos salários que os profissionais de psicologia e Muito. saúde, né? Do SUAS, né? Recebem para fazer um trabalho tão valoroso, um trabalho tão árduo, né? Que requer muito investimento da pessoa, né? Uhum. Construção de tecnologias, né? E hoje a gente vê como o serviço público ele desconsidera esse trabalho, né? Eu acho que assim, é aviltante ver as propostas de salário que a gente recebe nos concursos públicos hoje, né? Nas Perfeito. prefeituras, né? Então Perfeito. a E gente assim, e tem até aí, concursos, vou até abrir um adendo aqui, que eu sim, recebi essa semana, achei absurdo, recebi lá no nosso grupo de psicólogos aqui da região, sim, um absurdo que tem uma prefeitura aqui da região com um concurso em vigência, não tem nem 2 anos que o concurso foi homologado, abriu um processo seletivo de contratação de profissionais. sim, Isso é sim, absurdo, isso é exatamente, ridículo. É assim, é você reforçar a ilegalidade da profissão, porque por sim, que não chamam os concursados? Tem uma fila de concursados sim, aprovados sim, nesse sim. concurso. Então, Então, assim, eu acho assim, Gabi e o Thiago estão falando viva o SUS e viva o SUAS. Viva o SUS e isso, viva o SUAS. Viva as isso, políticas públicas. viva. Viva. Mas isso é importante, né? Como que hoje, né? Eu conversando com um colega de Londrina, ele falando do FET-SUAS, né? O FET-SUAS é o Fórum Estadual de Trabalhadores do SUAS, né? Que são organizações de trabalhadores, e eu trago essa referência da Organização dos Trabalhadores de Saúde Mental na época da década de 70, 70. Como
esse segmento, esse grupo de trabalho, ele pode ser uma forma de fazer pressão para que a gente possa ter as nossas questões ouvidas, né? Porque a gente trabalha com uma violência produzida pelo Estado, e esse Estado produz violência na gente, e a gente representa esse Estado, né? E aí isso é de uma incoerência absurda, né? Como que a gente faz e fica ali com um lugar de não incômodo, né? Então, assim, porque aí cada um vai para sua casa, vive a sua vida, né? Se vida como pode, né? E aí, né? Mas essa é uma questão que precisa ser discutida, né? Sim. Que a gente já tentou em conferência, trabalhar o RH SUAS, ninguém banalizam, né? É como se você não tem vem o eixo, a gente discute, a gente produz, não rola, né? E aí a gente, por que não rola? Porque a gente não consegue ter uma coesão aí que falta de organização. Enfim. Falta organização, isso que você está falando é super importante, sim, porque assim, nós temos, por exemplo, no SUAS, nós temos, o SUAS é tripartite, então vem, sim, verba federal, estadual e municipal, e o mesmo o SUS, vem verba das, sim, 3 instâncias também. E, sim, infelizmente, a gente tem uma situação de muitos desvios de verbas até se chegar no município. E aí, quando o município vai contratar os profissionais, vai manter os equipamentos, a gente tem sempre equipes defasadas. Sim. Então, o profissional, ao invés de dar conta de 20 casos, vou dizer pelo SUAS, a gente tem que dar, sim, conta, teoricamente, de 25 casos, sim, por profissional. A gente dá conta de 50, 70, 100 casos. E aí, a qualidade do nosso trabalho ela fica diminuída. Porque a gente não consegue dar conta daquela quantidade de casos nas complexidades que eles são, porque não é só a pessoa que é vítima de violência, como no seu caso, de trabalhar com a saúde mental. Não é só a pessoa que está adoecida, que está trazendo o sintoma das questões e que precisa de tratamento psiquiátrico que precisa ser trabalhada. Tem todo um trabalho com a família, para acolhimento, para tratamento adequado dessa pessoa, o manejo dessa pessoa no dia a dia, porque também para a família não é fácil, sim, lidar com essa pessoa com um transtorno mental. Então, assim, pode falar, pode falar. E é um processo, né? A gente vive esse momento aí de desmonte, né? Que está mais difícil ainda, né? Se a gente está anos com salários congelados, defasagem, ninguém repõe, né? O pessoal repõe para chegar no mínimo, né? Para não ter conversa fiada, né? Para não se comprometer, sim, né? Mas não tem essa discussão. Então, assim, isso é uma questão que a gente precisa, do nosso interesse fazer, né? Então, assim, a gente não vai chegar um Salvador que vai dizer, olha, vocês, né? Não vai. A tendência é o mercado encher de profissionais, né? Que a gente está vendo as produções que as universidades constroem, né? Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem psicólogo de montão, a população precisa de psicólogo, sim, a psicologia precisa deixar de ser elitizada, né? Então, a gente que trabalha no consultório, a gente sabe que o trabalho que a gente propõe no psicólogo, no consultório, acaba sendo um trabalho caro, e não consegue ser um trabalho barato, né? Então, assim, isso precisa ser desconstruído com uma construção pública de que a população possa ter acesso à psicologia na escola, enfim, nos espaços, sim, onde as pessoas estão em sofrimento e precisam muito. Então, assim, esse contexto, né, esse contexto de organização, enfim, ele está muito ligado ao que eu vou falar agora, que é a questão da educação popular, né? Então, assim, a gente traz, né, esse contexto, né, como prioridade nesse momento, né? Eu falo a gente porque eu estou na Fiocruz, a gente teve fórum de educação popular, né, com entidades, associações de discussão sobre educação popular, e nós trazemos essa discussão por quê? Porque o quanto, né, a gente perdeu de possibilidade de atuar no território, né, produzindo uma educação
popular, né, de forma emancipatória, né? Então, a gente tem o SUS, que trabalha com a educação popular, né? A saúde mental, que trabalha com a educação popular, a referência de educação popular, eu tive o ano retrasado com o pessoal da ENSP, lá da Escola Nacional de Saúde Pública no Rio. Eles colocam como referência o Ceará, né? O Ceará tem uma referência muito grande de educação popular, né? Mas o SUS, ele tem a educação popular dentro de uma lógica de cuidado e saúde, né? E a gente percebe a educação popular no sentido freiriano, né? A educação popular no sentido emancipatório, de resgate da cultura local, de valores daquele território, né? Que aquelas pessoas possam ali se apropriar do que elas têm de melhor. Por quê? Porque a gente vive, né, dentro de um território, né, como profissional, como ator, né, produzindo subjetividades, né? Então, o Guattari tem um livro que chama Cartografia do Desejo, que é um livro datado, né, porque é da década de 80, né, quando ele veio no Brasil, e uma série de entrevistas dele, da Sueli Rolink, que traz, né, essa questão de como era importante profissional, né, de tanto artista quanto psicólogo, assistente social, né, os profissionais da enfermagem, trabalhar a questão de produção de subjetividade no território, né, porque nós acabamos produzindo uma subjetividade. Então, quando a gente entra no esquema, que é o esquema burocrático da política, a política tem um esquema burocrático, né? Ele te formaliza, né, um serviço hierarquizado, né, lá para a média, a proteção básica, a atenção especial, a proteção especial, enfim, vai a atenção básica, né? Então vai construindo níveis de complexidade, alta complexidade, exatamente, que tira acesso, muitas vezes tira acesso, entendeu? Assim, porque produz uma burocracia que tira acesso. As pessoas ficam engessadas naquela construção burocrática, né, porque tem que trazer uma demanda, tem que fazer, o serviço já está todo posto. Você chega num setor que está formatado, é igual o McDonald's. Você chega ali, você entra e você faz isso. Se você sair disso aqui, você não está fazendo o que a política preconiza. E como isso entra dentro do nosso contexto, do nosso fazer, da nossa criatividade enquanto profissional, né? Ele fica quase nula, né? Então a gente não consegue produzir aquela educação popular que a gente poderia estar fazendo com os grupos no território. Né? Então a gente vê várias tentativas de fazer os grupos, né, de convivência, enfim, e acaba trazendo uma lacuna muito grande, né? A gente vê que isso não está acontecendo, né? Porque a produção, você vê uma pessoa que está no CRAS entrou em 2009, está lá até hoje, né? Então, fulana está aqui, né? Isso é natural, não pode ser natural, né? Não pode ser natural. Então, tratar com essa simplicidade, com essas coisas, não dá para ser assim, né? Então, assim, acho que a gente tem revisitar esses lugares, né? O nosso lugar na política, enquanto formador, enquanto educador, né? Acho que isso é muito importante. Um educador popular, um educador que não está dentro de uma academia, não está dentro de uma instituição, mas que está junto da população, que é o que o Paulo Freire propõe, que é esse saber de troca, né? Não tem um que sabe mais, a gente sabe diferente, mas o outro sabe também. E quando a gente coloca esse lugar de suposto saber para ir para o lugar de conversa, né, a gente já coloca um status ali, um status que não serve, né? Não serve porque não vai contribuir para a emancipação daquela população. Então, assim, só pegando aqui, Roberta, fala da Gabi, a Gabi está falando, isso que você está falando, né, da pessoa que está há anos no mesmo equipamento, ele fica desprotegido, é acautelado e a gente infantiliza o usuário. É isso, a gente não pode infantilizar. Sim. Né? Sim. A gente não pode nunca infantilizar, tem que desenvolver a autonomia daquela família, daquele indivíduo, né? E a Marjorie está trazendo uma outra questão do que você falou, dizendo que é uma luta conseguir uma vaga de psicólogo mesmo na rede particular. E é isso que você falou, é a questão da burocratização, porque a gente tem, tanto no ambiente privado
Principalmente no privado, eu acho, sabe? Porque, assim, Sim. por exemplo, os planos de saúde, eles exigem muitas vezes que a criança ou que o adulto passe por um médico, seja avaliado pelo médico, para que esse médico dê o encaminhamento para o psicólogo, se ele, enquanto médico, que não tem o saber da Sim. psicologia, que não tem o entendimento de verificar se essa pessoa realmente precisa de um atendimento psicológico ou não, sem o encaminhamento dele, os planos de saúde não colocam essa pessoa na fila de espera. E existe Sim. mesmo no setor privado uma fila de espera enorme para atendimento, isso é verdade. Então, Então, isso assim, é um essa absurdo. burocratização é horrível, porque Isso é um assim, a absurdo. demanda, ela é espontânea. Se eu entendo que eu preciso de um atendimento psicológico e se eu quero saber o meu nível de comprometimento psicológico, eu preciso ir num profissional da área. Então, assim, eu Da acho que área, o sim. único médico que teoricamente poderia dar um encaminhamento para a gente seria um psiquiatra. Porque o Sim. psiquiatra tem um olhar diferenciado que vai conseguir verificar se essa pessoa tem algum comprometimento, sim ou não. Sim. Agora, Essa é uma questão complicada. É uma questão muito sim, complicada que entra, né, esse ato médico, né, que a gente lutou tanto ainda e ele está aí surgindo, está sendo construído, sim. né, e Eu cada vez estava mais lá nas construído. ruas do Rio de Janeiro, lá na Sim, Alerj, porque eu estudava na UERJ no Rio. Eu sim, participei de várias passeatas lá no centro do Rio de Janeiro contra o ato o médico. ato médico. Eu vivi Mas essa história. então, isso fica instituído, né? Já está instituído nos processos de encaminhamento, né? Sim, De saber quem sofre mais, quem sofre menos, quem tem direito a. Uma babaquice, desculpa a expressão, porque sim, dentro desse contexto, né, a gente tem aí uma gama de profissionais querendo trabalhar, né, com possibilidade de trabalho, né, de profissionais de psicologia, e que não tem acessos. Né? Então, sim. assim, essa é uma Ó, deixa eu questão. só Então, falar. Um amigo meu, sim, Márcio, querido, grande beijo, que fez faculdade comigo, que estava lá nas passeatas do ato médico também. Márcio estava. ótimo, muito bom. Então, assim, esse processo, né, da educação popular entra na minha pesquisa de mestrado, né, quando eu chego na Associação de Aposentados para trabalhar com a população assim da Associação de Volta Redonda, né, e Uhum. aí eu entro com uma proposta de trabalhar com arte e literatura. Eu comecei a trabalhar com um trabalho que era um grupo chamado Caminhos Literários, né, e aí, pulei muito a minha história, mas não dá tempo, né, porque eu Sim, sim, preciso entrar nessa questão da educação popular. sim. Então, nesse contexto, né, eu percebi ali que os idosos que estavam ali tinham uma visão crítica, nossa, muito mais de questões políticas, né, muito mais aguçadas. Né, e fui para saber de onde vinha aquilo, né, e Uhum. aí entendi que a maioria deles participaram, né, dos processos dos grupos de reflexões das comunidades eclesiais de base, né, que surgiu aqui em Volta Redonda, né? A gente fala surgiu que o Frei Beto, ele coloca lá uma dúvida se foi aqui em Volta Redonda ou, né, em uma outra cidade, mas Volta Redonda teve uma força grande das comunidades eclesiais de base que traz a educação popular freiriana de frente, né? E a teologia da libertação. Então, apesar dentro de um contexto político, né, de ditaduras, enfim, né, e aí o que acontece? A gente percebe, né, que esse processo era pré-política pública, ele era um processo muito pungente, né? E ele deu origem a vários movimentos sociais, né? Os movimentos que a gente tem hoje, o movimento negro, o movimento das mulheres, o Sim. movimento LGBT, né? Todos são movimentos, né, que tiveram a possibilidade de surgir dentro desse contexto dos movimentos sociais da década de 70, que a Igreja Católica estava ali dentro de um contexto de base. Né? Então, Uhum. assim, nós, nesse contexto, nós temos a Maria da Glória Gon, que é uma importante referência em, dentro da questão das políticas sociais, né?
e ela traz isso com muita propriedade. Chega na década de 80, quando começa as políticas públicas, né, a aparecer, como que a Igreja Católica vai saindo de cena, vai ficando mais conservadora e vai reprimindo esse movimento, né, e isso vai sendo boicotado, né? O Estado começa a usar o termo comunidade, que é um termo que já está bem assentado, né, por conta desse trabalho feito nas comunidades eclesiais de base, e colocar serviços não emancipatórios. Assim, e ainda não tinha política pública, mas eles colocavam serviço não emancipatório como serviço do Estado. Então, assim, como se produzir essa desconstrução dessa possibilidade de trabalhar com a educação popular, né, no caráter emancipatório de uma população. Então, assim, hoje, né, a gente tem aqui em Volta Redonda vários bairros que foram construídos a partir de invasões, né? As pessoas buscavam terras para morar, né? Em Pinheiral, a gente tem lá o Parque Maíra, que é um bairro construído, né, após uma invasão, e é muito legal. Tem um vídeo também sobre o Parque Maíra no YouTube, um documentário que eles fizeram, né? E aí eu postei minha pesquisa, né, de mestrado, de pós-graduação, né, trabalhando com a literatura do cinema como promoção de saúde do idoso, e uma história de educação popular em Volta Redonda, que a gente conta essa história de educação popular que aconteceu em Volta Redonda. E levei esse tema para o mestrado, né, com meus orientadores, para trabalhar a participação da mulher no movimento operário em Volta Redonda. A gente tem a Conceição, que é uma referência. Para mim, a Conceição, da minha pesquisa, não era para mim, na minha pesquisa, a Conceição é uma representatividade, né, da mulher dentro de Volta Redonda, né, na região, né, acho que até não dá para se fechar em Volta Redonda. Ela está em todos os contextos acadêmicos, em todas as entrevistas acadêmicas que você vê sobre Volta Redonda, sobre mulher, gênero e trabalho, está lá a Conceição, né? Então, assim, a Conceição é uma pessoa que aparece muito nessa representatividade, e a gente resolveu fazer uma pesquisa de arte para saber qual era o lugar de fala dessas mulheres, né? Elas tinham lugar de fala nessa representatividade do movimento operário. E eu vi vários filmes que estavam postados no YouTube, produzidos aqui por cineastas aqui da região, né? Pessoal que produz vídeo, né? E aí os homens falam e as mulheres não falam, né? Então, assim, e aí eu falei, não, essas histórias, vão contar essas histórias, né? Então a gente produziu um mini documentário, né? Eu lancei esse mini documentário agora no YouTube, na minha página no YouTube lá. E aí, assim, para divulgar a pesquisa, popularizar a pesquisa. A pesquisa baseada em artes é isso, é popularizar a pesquisa, trazer a pesquisa em forma de arte, para que as pessoas possam entender essa pesquisa, para se apropriar desse conhecimento produzido na academia. Então, esse é o grande gancho da pesquisa baseada em arte, que a gente tem trabalhado muito E aí, os atores americanos, eles trabalham muito com a questão de gênero, assim, é um trabalho muito forte, né? E, atualmente, eu estou, além de estar na Casa de Brincar, né, que é um espaço de construção de conhecimento através da arte, no cuidado da criança e do adolescente com transtorno de espectro autista, né? Eu trabalho na Coordenadoria da Mulher em Pinheiral, né? Então, na Coordenadoria da Mulher, né, a gente está dentro da pasta de Direitos Humanos, né? Então, tem toda uma construção política ali, né? Porque a gente está com uma ministra que é um desastre, né? Assim, a gente tem todo esse negócio atravessado, né? Então, a gente produz umas discussões muito interessantes pela coordenadoria, né? E eu vou, desculpa te interromper, mas assim, eu vou pedir para depois você colocar esse link da sua pesquisa, quando eu salvar, porque a gente já está entrando em 1 hora, eu estou com medo do Instagram cortar a gente, e a gente não conseguir salvar essa live. Então, assim, já vou deixar o meu convite aqui para a gente fazer uma nova live, para você trazer as questões do seu trabalho em Pinheiral, na Coordenadoria da Mulher, para a gente falar dessas questões que são super importantes, e falar da sua pesquisa de mestrado. Combinado? A gente só fecha depois a data. Combinadíssimo, então. Então, a gente vai continuar esse papo, da mesma forma que a gente vai continuar o papo da Gabi na semana passada, que não deu, para a gente terminar, porque os assuntos são muito relevantes, são muito ricos.
né, Roberto? Então, assim, mas o Instagram, ele corta a gente com 1 hora. Então, Sim, a gente precisa fechar agora agilizar, nesse né? momento. Então, Sim. assim, agradeço demais a sua participação. Muitíssimo obrigada. O seu trabalho é muito rico. Aprendi muito aqui na live com você. Aprendo sempre quando a gente conversa. Espero que as Eu pessoas tenham também. gostado também. Também. E, assim, o espaço está aberto. A gente já vai divulgar logo, logo. A Gabi está Sim, falando, é muita estrada mesmo, Gabi. Muita estrada, muita experiência e muito coração, né? Roberto, dá para ver que você é apaixonado pela profissão e é sim, muito sim. bom quando a gente vê isso, um colega tão apaixonado falando da sua prática. Agradeço imensamente, Eu que agradeço. tá? Agradeço a todos aí Pode que. fazer seu fechamento, que eu acho que a gente tem um minutinho. Então, essa live ela é uma provocação mesmo, né, para que a gente possa se apropriar do nosso lugar, né, desse espaço, que é um espaço de suma importância dentro da política pública. Né? A gente não é um coadjuvante, a gente tem uma possibilidade muito grande de ser um ator muito importante nesse processo de produção de cidadania, nessa produção de ações emancipatórias, que a gente pode pensar, a gente é técnico, a gente tem que pensar, a gente tem que pensar o que a gente vai propor, não é aceitar as coisas que são propostas para nós, né? E nós Verdade. temos que firmar o nosso pezinho lá e marcar o nosso espaço, né? E acho que Perfeito. isso faz muito, porque senão a gente fica tarefeiro, fica fazendo tarefas em posições, né? Então, acho que Exatamente. usar esse lugar que a gente tem de produzir, né? Formas de ações diferentes. É isso. Foi uma provocação. Espero que a gente possa continuar mesmo. Uma Adorei. provocação que a gente continua no próximo. E aí a gente Sim, sim, comenta sim. mais provocações para os nossos amigos psis que são, como nós, servidores públicos, atuantes, para a gente desenvolver esse espaço da política pública de forma cada vez Isso. mais forte, nos protegendo, fazendo valer os Sim, nossos direitos enquanto profissionais, para que a gente possa fazer valer os direitos dos nossos usuários. exatamente. Viva o SUS, viva o SUAS, né? Viva! Vamos aí, com Somos a força. resistência, Roberto. Resistência, isso aí. Valeu. Gente, muito obrigada pela participação na live. Muito obrigada por todos que entraram, que comentaram. Infelizmente não deu para ver todos, mas eu espero ter respondido as principais questões aqui. E quaisquer dúvidas, vocês podem entrar em contato com o Roberto no Instagram dele e comigo também. É só mandar um DMzinho lá que a gente responde. Tá certo? Muito obrigado, Cris. Beijo. Acho que você tem que sair Beijo. primeiro da live, Ótimo, sim. né? Deixa eu sair, então. Peraí, como que eu Isso. saio? Grande beijo. Agora, peraí. Acho que é no xizinho. Acho que é É no sair X mesmo, né? no xizinho, é. Tchau, gente. Beijo. Muito obrigada, Júlia. Isso, vai ficar gravada, tá? Tô terminando agora, vai ficar gravada no meu Instagram, quem quiser olhar depois. Tá bom? Quem não pôde participar dela completa. Grande beijo, até sexta que vem com o psicólogo Tiago, para falarmos da violência contra crianças e adolescentes. Beijo.